Na igreja evangélica brasileira, há um número maior de mulheres do que de homens. A presença delas na igreja local é marcante nas sociedades internas, na educação, em diversas outras áreas. Na IPB, as mulheres também servem na formação de pastores e missionários. O senhor entende que a participação feminina nas atividades da igreja deva ter limites? Perguntazinha fácil, né? Fui eu que passei para você. Como é o nome do substituto do Bernardo? Nós combinamos aqui. Vitinho, filho, você não joga no Flamengo, ou joga? Gente, sem dúvida alguma, essa é uma das grandes questões. O reverendo Cid lembrou com muita propriedade que nós temos 10 documentos a ser tratados nessa reunião de julho que vem. E essa questão tem sido trazida, digamos assim, já há pelo menos 3 ciclos de Supremo Concílio. A minha tendência é dizer que a Igreja Presbiteriana do Brasil, historicamente, sempre se valeu do trabalho abnegado, dedicado, abençoado das mulheres. Imaginar uma igreja presbiteriana sem o trabalho das mulheres, sem o ministério das mulheres, é absolutamente impossível. Nós tivemos hoje aqui nesse evento e vemos no dia a dia pelo trabalho que é desenvolvido por missionárias, educadoras cristãs, evangelistas, mulheres que se dedicam, além daquelas que fazem o serviço da Sociedade Auxiliadora Feminina nas suas várias instâncias. Então, dizer que não há espaço e que o trabalho feminino deveria ser mitigado, diminuído, limitado, tolhido, é um contrassenso completamente diferente, além de não ter nenhuma base bíblica. Agora, há um limite, e o limite já foi estabelecido historicamente pelo Supremo Concílio, é uma questão que pode vir a ser debatida e será novamente em 2026. Para mim, o limite é a questão do oficialato, a questão da ordenação ao ministério. Eu não vejo base bíblica e quero ser bastante franco em relação a isso. Então eu acredito que há ministérios e muitos ministérios que as mulheres podem se dedicar, inclusive ministérios de natureza teológica e ministerial. Há mulheres que são boas teólogas, boas professoras, pedagogas, educadoras, que trabalham na igreja e trabalham de maneira diligente, que muitas vezes dirigem pequenos grupos na igreja como facilitadoras e dessa maneira servem a Deus, mas há um limite. E o limite é aquele que inclusive está consignado nos nossos símbolos de fé e na Constituição da igreja, que tem a ver com a ordenação ao ministério sagrado, aos santos ofícios. De modo que essa é uma questão que em outras instâncias presbiterianas no mundo todo já foi discutida, com decisões que vão numa direção de maior abertura ou de preservação da historicidade do ofício, e eu entendo que a Igreja Presbiteriana tem se mantido ao longo desses quase 2 séculos na direção de ser uma igreja de moderação, de equilíbrio, em que o papel da mulher é respeitado, é honrado, é favorecido e deve ser favorecida. Nós temos nos nossos institutos bíblicos, inclusive, mulheres que estão sendo preparadas para o ministério, para os diversos ministérios. Por exemplo, na chancelaria do Mackenzie, quando eu ali assumi em 2020, nós tínhamos uma assistente de capelania, e éramos apenas homens capelães, e 6 anos depois, que é o tempo que eu estou lá, nós saímos de uma assistente de capelania para 9 assistentes de capelania. E eu as chamaria tranquilamente de capelãs se não fosse criar polêmica desnecessária, porque elas fazem um trabalho, com exceção daquilo que é função privativa do ministro, que está consignado na Constituição, de maneira tão qualitativa e tão capaz como os capelães. De modo que eu acredito que essa polarização do sim, do 8 ou 80 ou não completamente, ela não atende. Na verdade, nisso e em muitos outros aspectos não atende a Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós somos uma igreja que dá oportunidade ao serviço. Nós temos aqui uma criança que está servindo de uma maneira muito singela, como tivemos pela manhã, os nossos adolescentes, os nossos jovens e as mulheres também.
Afinal de contas, quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, ele ressuscitou as mulheres foram as maiores portadoras no início da fé cristã, das novas do Evangelho. É bom lembrar de Lídia, a pioneira da evangelização na Europa, quando abre a porta da sua casa e ali surge a igreja de Filipos, e outras tantas mulheres, inclusive mencionadas nas cartas de Paulo. O que nós temos como limite é aquele limite que a Escritura coloca e que também os nossos símbolos de fé entendem, que é o limite à ordenação aos ofícios da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas eu acredito que, inclusive, até as próprias mulheres, se tiverem a preservação e a garantia que podem servir, como tem servido historicamente a Igreja ao longo desses quase 2 séculos, elas ficarão muito felizes e estão muito satisfeitas em relação a isso. É óbvio que, no mundo que nós temos ao nosso redor, uma análise mais histórico-crítica exigiria talvez um espaço maior. Mas nós nos fiamos pela Escritura Sagrada.